O julgamento do assassino do cantor Dan Nunes em Santos trouxe à tona essa semana um assunto que, infelizmente, aparece com frequência na nossa sociedade: o crime passional. De acordo com o mapa da violência no Brasil, 10 mulheres morrem por dia no país, em sua maioria por causa de crimes relacionados ao sentimento de posse. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com a psicóloga especialista em terapia familiar, Flávia Vasconcelos, e também com a advogada Valéria Farias, advogada especialista em direito penal. Bom, queria começar falando primeiro com a Flávia. Qual que é o perfil de uma pessoa que comete um crime passional? Olha, o ciclo da violência, ele é muito complicado. A violência começa muito antes de ocorrer um crime, né? Então, assim, são comportamentos agressivos, violência moral, violência psicológica. Essa violência começa dentro de casa, talvez até com a família, antes dele encontrar uma namorada. Tá certo. Valéria, o que se enquadra como um crime passional? Existe essa modalidade de crime? Não, a gente não tem uma modalidade de crime passional. Nós temos alguns tipos penais que podem se encaixar num perfil de crime passional. Então, pode ser um homicídio, pode ser uma lesão corporal, mas não que a gente tenha um delito específico que eu possa classificar como passional. Olha, essa semana, o assassino do cantor Dan Nunes, em Santos, foi condenado a 18 anos de prisão. E ontem, a pivô desse crime também foi presa. Ou seja, existia um triângulo amoroso, um homem matou o outro e a mulher teria sido a pivô mesmo desse crime, também foi presa. Uma das bases do juiz para pedir essa preventiva dessa mulher teria sido o artigo 13 do Código Penal, que reconhece responsabilidade eventual em eventual participação de terceiro. O que é exatamente esse código, esse artigo do código, e como que ele teria sido interpretado nessa situação? A gente deve entender que, na realidade, a decretação da prisão dela não foi somente com base no artigo 13. Ele usou o artigo 13 para fundamentar um eventual nexo de causalidade entre as provocações que, eventualmente, ela teria feito. A gente não sabe se sim ou se não, isso será provavelmente objeto de uma análise posterior de um processo, mas que essas provocações poderiam ter contribuído para o fato da vítima ser assassinada. Então, o artigo 13, que fala do nexo de causalidade, ele diz que qualquer causa que contribua para o resultado pode também sofrer uma responsabilização. Então, por conta disso, ela teria sido pseudamente decretada a prisão preventiva dela. Mas ali vai muito além, né? A questão toda não é somente o artigo 13. Toda a sistemática da prisão preventiva ali não tem uma fundamentação muito de acordo com o que a lei determina. Porque gerar ciúmes não é crime. Não, e outra, a questão não é só essa, a questão é, nenhum juiz pode agir de ofício. Ali a gente não tem ainda inquérito policial contra ela, não tem ação penal, então ele não teria como decretar de ofício uma preventiva. Deveria ter sido primeiro instaurado um inquérito, ou até mesmo ação penal e requerido, ou pelo Ministério Público, ou representado pelo delegado, o que não ocorreu ali. Flávia, você trabalha com famílias, deve ter vários exemplos parecidos com esse. Com certeza. A gente vê essa família numa classe média alta, como a Elise, né? Eu fico imaginando e trabalhando diariamente as famílias lá da Zona Noroeste, que a gente atende no projeto, na Associação Mãos Entrelaçadas, o projeto Entre Laços de Família. E eu atendo diariamente grupos familiares de mulheres que apanham todos os dias, onde o marido sustenta a casa, e os próprios filhos, às vezes, são contra a separação daquele homem sair de casa. Então, assim, o que eu quero trazer nesse caso, inclusive, com muito respeito ao juiz que decretou, eu sou psicóloga da família, mas eu fico pensando, né? Quantos amantes vão ter que ser presos também? Quantas mulheres são assassinadas porque tem um amante? Sair de um homem violento é muito difícil, é muito difícil. Acredito que a Elise, agora com esse novo processo, vai falar muitas coisas. E essa história vai surgir também uma violência que, com certeza, começou muito antes desse assassinato ocorrer. Esse crime foi só um de tantos que acontecem aí pelo Brasil afora. E em Campinas, a gente vai falar agora com o repórter Felipe Pereira, que tem mais informações lá de Campinas, porque os números também são bem alarmantes na região de Campinas, hein, Felipe? Pois é, viu, Pajete? Bom dia para você, para Flávia, para Valéria e para quem acompanha ao VTV da gente. Seriam números ainda maiores se o crime passional fosse justamente um crime tipificado no Código Penal, como a gente estava comentando agora há pouco. Por quê? Não existe nenhuma estatística oficial sobre crimes passionais, crimes contra a mulher. Apesar de haver a Delegacia de Defesa da Mulher, além
dos casos contra a mulher, também são atendidos casos contra crianças, lesão corporal. Então, as estatísticas são muito vagas. A gente vai fazendo a conta praticamente de cabeça, de casos que nós vamos lembrando. Aqui mesmo no VTV da gente, nós mostramos diversos casos desse tipo aqui na região de Campinas. Aliás, a região de Campinas tem um histórico bastante grande, bastante elevado de crimes contra a mulher por motivos passionais. A gente lembra aqui o caso da mulher que ficou enterrada 30 dias na casa dela porque o marido matou por causa dos ciúmes, que a Grafávaro e o Carlos de Paula acompanharam. Tem o caso em Piracicaba, que o Emiliano Vassoleri e eu acompanhamos, que envolve aquela outra jovem de 20 anos que também foi morta por ciúmes e, inclusive, na perseguição que a Polícia Militar fez contra o homem, um policial acabou sendo atingido e morrendo, depois o homem também foi morto. E sobre o sentimento de posse, como a gente estava comentando, lembrei do caso de Capivari, que a gente trouxe há mais ou menos 3 semanas. A jovem, ela não foi morta, a jovem de 26 anos, mas ela foi quase morta. Foi levada a um canavial, espancada, torturada, jogaram álcool nela, tentaram atropelar ela com um carro, tudo isso aqui na região de Campinas. Em Mogi Guaçu também tem casos assim. No final de semana foi preso um casal que matou uma mulher e jogou o corpo dela no Rio do Peixe, na cidade de Socorro. O casal foi preso em Mogi. Então são diversos casos que chamam a atenção. Tenho 2 perguntas, uma para Flávia e uma para Valéria. Para Flávia, psicologicamente falando, dá para saber quando um homem, especialmente nesse caso, tem tendências a ser possessivo demais? E para Valéria, a minha pergunta é a seguinte: no caso de Piracicaba, que a jovem foi morta e depois um policial também acabou sendo morto, ela tinha a medida protetiva. Só que a gente sabe, dado todos esses casos, que a medida protetiva é basicamente um papel qualquer. A eficácia dessa medida não está sendo vista na prática, né? Flávia, então a gente começa com você. Olha, a violência, ela começa, como eu já disse, em atitudes pequenas. Eu atendi um caso no consultório, numa clínica aqui no Gonzaga, de que a namorada me procurou porque o namorado, numa briga, jogou a taça pelo 15º andar de vidro. A próxima ia ser ela, de repente. Então, é observar pequenos atos. Eu acho que o celular, hoje em dia, está provocando muitas confusões, brigas, separações, a invasão da privacidade, a perseguição. Eu acho que as mulheres têm que dar valor a pequenas atitudes, porque vão surgir sempre maiores. E é importante ressaltar também, sem querer te atrapalhar, que a violência, a gente tem a tendência de achar que a violência tem que ser física. E não, né? A lei protege a violência moral, que às vezes é mais dolorosa do que a violência física. Porque a física, você quebrou um braço, o osso vai restabelecer. A violência moral, ela fica. E ela fica incutida naquele sentimento de raiva ou de querer devolver o mesmo sofrimento e que acaba tornando a vítima também, às vezes, agressora. Gera um trauma para a vida inteira. Exatamente. Então, quando você fala, a tal da Elisa ficava provocando verbalmente, às vezes isso é uma reação da própria violência que ela sofria. Então, a gente não pode julgar, porque não existe certo e errado quando você está discutindo sentimentos. Valéria, sobre esse caso que o Felipe falou também. Das medidas protetivas, então. Eu entendo, a gente sabe, obviamente, que o sistema às vezes tem falhas, mas nós temos mecanismos, sim, de tentar evitar o pior. O que às vezes existe é a falta de conhecimento e acesso a essas políticas de apoio à mulher, tá? Então, principalmente quando a mulher está sendo vítima, mulher, o idoso, enfim, quem estiver sendo vítima de violência doméstica, ele tem direito a várias coisas. Primeiro, assistência da Defensoria Pública de graça. Segundo, ele tem direito a ser colocado numa casa-abrigo, se ela realmente estiver correndo risco. Assistência social, então, se ela depende financeiramente do agressor, ela tem que ser incluída num programa nesse sentido. Ela pode, se for funcionária pública, mudar de endereço, mudar de estado. Então, às vezes, falta um pouco também procurar, né? Porque, óbvio, só a polícia não dá conta da prática de crimes comuns, muito menos também de violência doméstica. Porque é no interior, às vezes ocorre no escondido. Então, é preciso também que a vítima se conscientize que ela precisa sair do problema. Mas, às vezes, é uma questão de coragem. A solidão é muito intensa. Eu acho que... A mulher muitas vezes sofre sozinha sozinha calada pelos filhos. Às vezes não tem apoio nem da família, né? Não. E outra coisa muito séria que quero trazer aqui de extrema importância, a gente sempre fala da violência nas escolas das crianças, né? Essa criança está trazendo muitas das vezes essa violência de casa. De casa, onde eu vivo a violência, onde minha mãe apanha, eu levo também porque é uma maneira de agir, de viver. Então são conceitos que vão sendo passados e crescidos. O importante também é a vítima, até a gente estava comentando isso antes de entrar, se conscientizar que ela não é o problema.
O problema não A é ela, culpada. a culpada, né? E que a estrutura existe para apoiá-la. Então, não é vergonha nenhuma procurar a delegacia da mulher, não é vergonha nenhuma procurar, às vezes, ONG, se ela não se sente confortável ou protegida no seio policial, que ela procure uma ONG, um serviço de assistência social, que com certeza vão dar esse apoio que talvez ela não tenha em casa, nos amigos, etc. Felipe Pereira, então, respostas feitas aí, daqui a pouco você volta ao vivo com a gente. Eu queria agora perguntar para vocês duas. Como que é possível prevenir? Dá para prevenir um tipo de crime como esse? Que geralmente é uma coisa que acontece do dia para a noite, ou não? Não acontece de repente. Nesse caso em si mesmo, quantos BOs, boletins de ocorrências foram feitos contra o Thiago? Né? O próprio Dan tem um boletim de ocorrência contra o Thiago. Então, quantas mulheres eu atendo que tem vários boletins de ocorrência? Como é que a gente vai fazer preventivamente? Eu sei que falta, a polícia precisa de gente, eu sei de todas as dificuldades que tem, mas precisamos agilizar. A Lei Maria da Penha está aí, mas eu acho que precisa o processo ser um pouco mais ágil para proteger realmente a mulher que se sente muito desamparada nesse contexto. Valéria, tem alguma forma jurídica de se proteger aí? Eu acho que a forma de se proteger é denunciar. Você não deve permitir e nem aceitar nenhum tipo de violência, né? No sinal da primeira violência, você não deve permitir que ela se retorne. Se você permitir a segunda vez, ela vai ocorrer sempre. E aí, para conseguir sair desse círculo vicioso, é muito mais difícil. Tá certo. Quero agradecer a presença das duas aqui no estúdio. Foi um debate muito bom, com certeza. Obrigada. Obrigada. Tá certo.